A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, tem a honra de recebê-los para o webinar LGPD no Agronegócio, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania, Agronegócios e de Relações Agrárias e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o nosso ilustre doutor Marcelo Henrique Lapola, vice-presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. Doutor Marcelo, a palavra é sua. Davi, muito obrigado pela abertura dos trabalhos. A todos os presentes, bom dia e a necessária felicitação pelo Dia dos Advogados. Eu comentei, acho que com a Juliana na reunião da nossa comissão de privacidade, essa certamente deve ser a data mais concorrida para qualquer evento jurídico. E com justiça essa data foi reservada para a coordenação da LGPD no agronegócio, que é uma coordenação da nossa Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, que eu estou aqui representando, a presidente Patrícia Peck, para fazer essa abertura. Então, em nome de toda a comissão, eu também agradeço aos membros, à coordenação de LGPD no agronegócio, nas pessoas da Juliana, do Edson, do Marcelo, da Carolina e da Dulce, porque tem feito um ótimo trabalho, tem se interessado, tem fomentado o tema, tem aberto espaço para debate. E o webinar de hoje é a materialização dessa abertura de espaço. Eu espero que seja uma manhã muito produtiva aos já 50 participantes que nós temos conectados agora. A gente fala bastante da LGPD lato sensu, e o desafio muitas vezes é você nichar ela para determinada segmentação, determinada indústria, determinado ramo, e entender quais são as necessidades específicas daquela vertical em relação à LGPD. O agronegócio, a gente sabe, não é uma característica do agronegócio o tratamento de dados em si de pessoas naturais, a transmissão internacional de dados, não são características peculiares, mas a gente tem diversas situações que são específicas do agronegócio que demandam um olhar muito atento com o enfoque da LGPD para que a gente consiga colocar os nossos clientes, colocar as empresas, os fornecedores, os parceiros, todos em conformidade. Eu estava discutindo o caso aqui a situação com a Gabriela Ávila Machado, que é segunda secretária da comissão de privacidade e proteção de dados, e a gente discutia exatamente dois casos recentes aí que tiveram judicialização em nome de sindicatos, reclamando cooperativas, empresas que são do agronegócio e que não estavam fazendo o tratamento dos dados dos funcionários de forma adequada. Então, esses casos que a gente conversou especificamente já são ótimos exemplos de como a gente consegue segmentar a LGPD no agronegócio para além daquilo que lhe é comum em todas as esferas. E no dia de hoje, a gente tem expositores bastante qualificados, todos com algum trâmite, com conhecimento específico no meio, seja no ramo, seja no segmento, seja na LGPD em si. Então, acredito que a gente vai conseguir o objetivo da manhã, que é para os mais de 50 participantes, ter uma exposição e depois um debate rico naquilo que é inerente à LGPD, especificamente de forma aplicada ao agronegócio. Como a gente está com tempo contado, com pessoas com muito mais conteúdo do que essa singela abertura que eu me propus a fazer, então eu vou encerrar minha fala, ratificar os parabéns a todos os advogados pelo dia, ratificar também o parabéns à coordenação de LGPD no agronegócio pelas realizações e especificamente por esse evento, e desejar para todos uma manhã muito produtiva. Vou estar conectado, vou estar à disposição, mas acima de tudo vou estar ouvindo, muito atento, para aprender com os expositores no dia de hoje.
Bom dia a todos. Obrigado, Davi. Bom, bom dia, Lapola. Obrigado pela abertura, obrigado por nos dar essa oportunidade. E o agradecimento e parabenizo todos os advogados por esse dia. A gente confessa, né, que esse dia a gente acaba se tornando até um pouco mais emotivo, né? E a responsabilidade também aumenta, né? É toda uma vida. Mas, pessoal, eu vou compartilhar a minha tela. Está compartilhado, né, pessoal? Vamos lá. Para a gente falar um pouquinho do agronegócio, e quando a gente fala do agronegócio, nós vamos falar, não tem como nós separarmos a tecnologia do agronegócio, né? A tecnologia, ela é uma intensidade muito grande dentro do agronegócio. E quando a gente trata, a gente começa a vislumbrar o segmento, a produção de dados ela é apaixonante por causa disso, né? É uma das questões. Ela não cada segmento tem a sua particularidade. E no caso especial do agronegócio, a gente começa a enxergar a necessidade de a gente ver toda uma cadeia de relacionamento, né? Então, nós vamos partir desde do grande player e nós vamos chegar até numa ponta que são dos produtores, das pessoas físicas, né? E essa interação, esse relacionamento, a gente percebe que ele até ramifica, porque nós temos os prestadores de serviço, nós temos as empresas que vão contribuir de uma forma, seja prestação de serviço, e, em especial, com o fornecimento de software, de tecnologia, de provedores de acesso. Então, e isso desponta já no olhar, falamos de conformidade, proteção e privacidade, voltados para a LGPD, não tem como nós não trazermos o compartilhamento das informações, compartilhamento dos dados pessoais aí. E para a gente se valer de reflexões, de alguns pontos de ponderação, nós vamos utilizar aqui uma pesquisa de 2020, né, elaborada pela Embrapa, Sebrae e INPE, em que ela dá um panorama sobre as tecnologias utilizadas no segmento do agronegócio, né? E aqui a gente começa a vislumbrar, a gente começa a materializar essa diferenciação de um projeto de conformidade com o LGPD. Então, é um projeto que ele requer um detalhamento, ele requer uma atenção especial, né? E aqui nós passamos a começar a identificar que dentro da agropecuária, né, os agricultores pequenos, médios e empresários e prestadores de serviço, 100% deles, 84% utilizam ao menos uma tecnologia digital em seu processo produtivo, né? E aqui a gente começa a já vislumbrar aqui, reportando a cadeia de negócio dos grandes players ao produtor, pessoa física, né? É uma disparidade aí muito grande, né? E há uma necessidade de a gente ver uma necessidade de trazer eles a um mesmo nível de proteção, de adequação a uma conformidade. Então, existe aí um trabalho muito forte que deva ser realizado, porque não podemos. A proteção e privacidade, ela faz parte de todo o processo, né? Aí nós vamos ter a inserção de todos os agentes de tratamento no processo inteiro. Então, se não adianta falarmos que na ponta, uma ponta está com uma conformidade aceitável, e no final, lá da parte menos favorecida, ela está com alguma vulnerabilidade. O que vai acontecer? O processo ele fica, a gente fala, aquela identificação da falsa sensação de segurança, né?
Então, é um processo que deva ter uma harmonização, né? A gente percebe que também 70% eles utilizam as suas redes sociais para obter informação da propriedade e da produção, né? E olha que interessante, 84% desses que utilizam a tecnologia, WhatsApp, internet, Facebook, eles são o top de utilização, né? Temos também aqui a parte de sistema de gestão. E aqui a gente identifica que são índices que despertam uma atenção dos dois lados. Dos lados porque são ferramentas que facilitam a divulgação, a disseminação e treinamento, né? Pensando nessa cadeia das duas pontas, daqueles menos favorecidos. Ela vai facilitar o treinamento, capacitação, bacana. Porém, a gente já não podemos deixar de não ressaltar as vulnerabilidades, né? Os exploits que trabalham exatamente em cima dessa vulnerabilidade. E aí aquele ponto, tratamos de vulnerabilidade, tratamos de riscos, nós podemos colocar, se não for mitigado, se esses riscos não forem tratados, ele pode comprometer todo o processo da cadeia. Aí a gente começa a se reportar da necessidade de termos um trabalho feito em conjunto, né? A importância de todos da cadeia estarem comprometidos, né? Vamos levantando aqui, ó, dos 586 coletas de informações e 284 empresas prestadoras de serviços, 66% utilizam ela para planejamento e informações de sua propriedade, né? 43,3% para a gestão da propriedade rural, 40,5% na compra e venda de produtos e sua produção, 32,7% para mapeamento e planejamento do uso da terra. Bacana que aqui a gente consegue identificar também que são números bastante expressivos, a gente vê um nível de maturidade, né? Maturidade, nós falamos do nível de utilização da tecnologia. Porém, tão importante é a gente verificar, é impossível a gente verificar o nível de maturidade de proteção de dados, não é o caso, nós temos maturidade na utilização de alguma tecnologia, né? Então, é muito importante que a gente caracterize aqui, né, a necessidade de termos um processo de formatação, uma educação, um processo de educação continuada, né? Que isso faz parte, é um dos grandes alicerces de um processo de adequação, de conformidade, né? E eu até aqui me reporto um pouquinho da minha vivência na área de tecnologia, muito forte na parte de sistemas de grandes projetos, em que eu até caracterizei aqui a necessidade de a gente ter um multiplicador, eu até coloquei aqui um multiplicador de proteção e privacidade, é uma figura que pode ser estudada e de forma que todos das cadeias, até os mais favorecidos, eles constituam um canal em que possa auxiliar a ponta lá do produtor, até dos pequenos e médios, que eles terão dificuldade para ter um processo de adequação, né, de conformidade. Passando um pouco mais aqui, nem tudo nós temos as dificuldades, né? E nós estamos no Brasil, e no Brasil aqui a gente sabe que a infraestrutura ainda temos uma deficiência muito grande, e aqui vocês percebem, né, que 67,1% eles têm problema no investimento, aquisição de maquinários, equipamentos ou aplicativos, né? 47,8% nós temos problemas de falta de conexão em áreas rurais, gravíssimo. E 44% o valor das contratações e prestações de serviços especializados, né? E 40,9% a falta de conhecimento sobre tecnologias apropriadas para o uso de sua propriedade. E aqui algumas reflexões que a gente possa fazer em cima desses dados, né? Um projeto de conformidade, a gente sabe que ele impacta
né, dentro de uma cadeia. Aquele menos favorecido, ele vai ter uma dificuldade até de budget, nem podemos falar, é difícil falar em budget para pequeno produtor, mas por isso é aquela figura do multiplicador de toda a cadeia estar preocupada em fechar um processo uniforme, ela é importante e ela deve ser considerada, né? Infraestrutura, né? É um ponto de atenção muito forte, porque a gente sabemos da dificuldade. Os grandes centros aqui, nós temos uma realidade completamente diferente, né? E ainda que os provedores de acesso eles tenham uma obrigatoriedade, eles têm uma importância muito grande no processo de adequação. Se nós falarmos um pouquinho das empresas prestadoras de serviço aqui, elas utilizam 62,2%, elas fornecem aplicativos de celular ou programas para obter ou divulgar informações da propriedade ou produção. 61,4%, fornecimento de internet para as atividades ligadas à produção. 40,6% sistemas de posicionamento global por satélite GPS. E 36,9% sensores de campo. Aqui a gente identifica também, não tem como nós não identificarmos aqui a intrusão, né? A necessidade, nós temos um aplicativo, então a gente já se reporta no que eles estarão coletando, a necessidade de uma política forte de privacidade em todos esses aplicativos. E o que eles estão coletando aqui, né? Os provedores de acesso, a gente sabe que hoje a gente tem um marco civil da internet que ele é muito, regulamenta, principalmente os provedores de acesso de informações e conexão, né? Porém, ele tem que estar previsto neste processo devido à interação e à necessidade de sua adequação, né? Falando de sensoriamento de campo, no primeiro momento podemos não trazer alguma relação, mas ser aquela imagem, né, ela estiver agregada, né, relacionada a um titular da propriedade, nós já vemos que ela vai ter uma relação total de proteção e privacidade, porque ela vai ser gerida, ela vai ser regulamentada, ela vai estar dentro das hipóteses, deverá ser tratada dentro das hipóteses da LGPD, né? Então, e se relacionar, dependendo de quais os dados relacionados, podemos até imaginar que ele possa ser tratado até como um dado sensível, né? Enfim, né? A LGPD, ela é inerente, ela é compulsória, é indescritível a necessidade dela estar inserida em um processo de conformidade e adequação, né? E aqui, o que eu destaco aqui dentro desse processo voltado para o agronegócio, né? Controle de acesso a aplicações e sistemas, os dispositivos móveis e trabalho remoto, né? A governança corporativa que ela tem que existir, sem ela a gente não conseguiria ter uma adequação harmônica, né? Segurança nas operações e, em especial, gestão de ativos, relacionamento da cadeia de suprimentos e gestão de incidentes de segurança. E aqui, como que isso vai se dar? É nesse ponto aqui que os nossos colegas aqui irão discorrer ao longo do tema aqui. Eu fico por aqui, eu passo a palavra agora Marcelo, né, que vai dar continuidade na apresentação. Marcelo. Muito Olá, obrigado. bom dia, Edson, obrigado. Bom dia a todos os aqui presentes. Bom dia aos meus colegas de grupo. Feliz Dia dos Advogados. Obrigado, Davi. Obrigado ao Marcelo Lapola por ter aberto aí o evento. Coube a mim falar um pouquinho sobre drone, que é uma tecnologia que tem sido bastante utilizada no agronegócio, tem sido bastante ofertada por diversas empresas e empresas proprietárias de agropecuária, agricultura, têm adquirido também de forma direta
esses aparelhos. Mas drones, fica aqui a curiosidade, o drone é uma palavra em inglês que significa zangão, por conta do barulhinho que aquele aparelho faz, e o drone você tem ele numa aplicação recreativa, né? Aqueles aparelhos menores que não necessariamente têm embarcados dentro do própria aeronave, câmeras fotográficas, GPS, enfim. E você tem o VANT, que é um aparelho maior que já vem com tecnologia de câmeras de alta resolução, GPS embarcados no próprio aparelho. Mesmo esses drones de recreação, você pode acoplar nele um aparelho celular, uma câmera, e utilizá-lo, captando imagens, né, gravando imagens, fazendo geolocalização para georreferenciamento, e tudo isso precisa ser tratado visto pelos olhos da LGPD. Como eu sempre falo, eu interpreto a LGPD como um marco regulatório cuja norma enunciada não é proibitiva, mas sim regulatória, como o próprio nome diz, mas sim com direcionamento, por isso uma norma principiológica, e ela dialoga com as normas específicas para a aquisição e utilização de um drone. Então, quando eu falo em drone, eu uso o drone para acompanhamento de lavoura, como eu disse, para georreferenciamento, para delimitação de áreas, para acompanhamento de focos de incêndio e, consequentemente, eu posso captar imagens de pessoas, né? Imagens de titulares de dados, que é a quem a lei protege. Quando eu falo em legislação de drones, eu tenho uma legislação da Anatel, em virtude de serem aparelhos controlados por controle remoto, que utilizam antenas, transmissão de ondas, por isso essa normativa da Anatel. Eles também carregam aparelhos que transmitem via telecomunicação dados, né? Nós temos a norma da ANAC, essa sim mais direta e como órgão responsável mais correto, porque ele cuida de toda a questão de hardware, né? De aparelhos aeronáuticos. Então, quando eu falo em aeronave, a utilização do drone, inclusive, como risco de acidente para aeronaves tripuladas, né? Dado que o drone não é tripulado, mas ele pode causar um acidente, a ANAC tem aí sua competência para cuidar do assunto. Nós temos também a norma do Departamento de Controle Aeroespacial, porque eu coloco o drone dentro de um espaço onde trafegam helicópteros, aeronaves, outros drones, então eu preciso de normas, né? Dentro da ANAC, para quem tiver curiosidade, é a norma RBAC 94 de 2017 e a norma do Departamento de Controle de Espaço Aéreo é a ICA 140 de 2016. E aí agora, entrando um pouco mais, comentando um pouco do direito comparado, como é que a União Europeia trata os drones, né? A União Europeia tem norma específica com relação aos drones, que é bastante similar com a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Para eu utilizar o drone, eu tenho que ter a clareza da finalidade da utilização daquele drone, né? Uma vez que eu posso vir a captar imagens, e imagens são dados sensíveis, são dados biométricos. Quando eu fotografo ou filmo um determinado cidadão, eu estou tratando aí de dados considerados sensíveis. Eu tenho também os dados de geolocalização, que me permitem identificar determinado indivíduo. Então, eu preciso pensar em, eu posso fotografá-lo, eu posso filmá-lo, eu preciso do consentimento dele. A norma, as empresas europeias têm feito essa captação de imagens para não ter que, eventualmente, ficar pegando o consentimento de uma série de pessoas que muitas vezes são filmadas ou fotografadas até mesmo sem a necessária relação jurídica com aquela filmagem, com aquela fotografia, de uma forma a distorcer essas imagens para evitar a identificação, algo que é sugerível para quem utiliza drone no agronegócio, para que você não tenha, dependendo da extensão territorial, dependendo do tipo de aparelho que você vai usar, que é o VANT, que é uma aeronave maior, com mais autonomia, mais capacidade, mais tempo de voo, e eu tenho determinadas impossibilidades de captar e tratar dados de indivíduos, para que eu não precise pegar o consentimento, que se regule a inteligência artificial ou a forma de captação e tratamento daquela imagem, distorcendo a imagem do indivíduo como forma de proteger,
né? Ainda dentro do contexto da União Europeia, a norma exige que, para a utilização do drone, seja feita uma análise de risco antecedente ao sobrevoo, que se identifique a forma de processamento do dado da operação com a câmera para fotografia ou para a filmagem, que se tenha uma atenção à detenção, né, ao armazenamento desses dados, né, em virtude de serem sensíveis. Então, a norma europeia ainda responsabiliza o agente de tratamento de dado da mesma forma que a nossa norma. Indo para a nossa norma, o que a gente tem que pensar na utilização do drone no agronegócio, né? Dado que muitas empresas ofertam para os agronegócios e alguns mesmo adquirem de esponte própria a sua utilização da aeronave. É necessário pensar em análise de risco, né? Para que o controlador e o operador, ao captar dados, tratar dados, armazenar dados, esteja em conformidade com a LGPD. Essa análise busca cumprir a finalidade, cumprir o legítimo interesse e o princípio da responsabilização e da prestação de contas, né? O accountability, que nós falamos, que está no artigo 6º, inciso 10, da LGPD. É preciso pensar que, a partir do momento em que a lei geral dialoga com outras fontes normativas, Constituição, Lei de Telecomunicações, responsabilidade civil, eu tenho que tomar muita cautela na utilização do drone, captando imagens de titulares de dados, armazenando essas imagens, para evitar uma possível pagamento de indenização por captação, uso indevido de imagem, né? O próprio tópico 15.4 dessa norma do Departamento de Controle Aeroespacial, a norma número 140 de 2016, fala em prestação de contas, fala em respeito à privacidade e à imagem de terceiros. Então, vejam, nós já temos, mesmo que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não tenha ainda especificado, emitido uma norma relacionada aos drones, claro que a gente tem que cumprir o marco regulatório, é claro que a gente tem que cumprir essa norma do Departamento de Controle Aeroespacial como forma de respeito à privacidade, né? Nós temos as normas que dialogam com a LGPD, o Código Civil, nós temos a Constituição Federal, então nós não podemos simplesmente, eu vou usar um drone, vou tirar foto, vou captar imagens, vou filmar e achar que isso eu posso fazer o que eu bem quiser. Então, quando uma empresa oferta a utilização de um drone, a captação dessas imagens, a captação de outros dados por sensores, eu tenho que ter esse cuidado de adequar e de proteger quem está captando, né, e armazenando com o controlador e quem está eventualmente utilizando essas imagens, que é o operador, né? Assim, é imprescindível, em virtude de serem dados sensíveis, mais do que nunca esse cuidado. Então, talvez, da mesma forma que na União Europeia as empresas têm feito, desfocando para descaracterizar e evitar a identificação, a individualização ali do titular, né, do seu local, onde ele está, o que ele está fazendo, o que ele não está, quem é, quem não é. A sugestão, dentro desse contexto de análise de risco na utilização do drone, é fazer com que o agronegócio não acabe ferindo o marco regulatório, causando possíveis danos, possíveis utilizações indevidas de imagens captadas pelo drone, né? A consequência disso, inclusive, é a possibilidade de não pagamento de um seguro por descumprimento de norma legal. É possível a imputação da responsabilidade pelo armazenamento, tratamento e uso indevido de uma imagem de uma pessoa, né? E, consequentemente, um problema de custo. Então, é preciso pensar que eu tenho que adequar para a utilização do drone, eu tenho que, dependendo da circunstância, obter um consentimento de um determinado indivíduo? Sim, ou eu obtenho o consentimento, ou, dependendo da finalidade do voo da aeronave, eu tenho que tomar essa cautela de distorcer e desidentificar, uma anonimização da imagem da pessoa para evitar esse tipo de risco e de comprometimento com os dados de um cidadão, né? De um titular de dados. Então, reforça a necessidade aí
do registro. Ainda para a utilização da aeronave, dentro da norma do Departamento Aeroespacial, essa norma 140 de 2016, eu tenho que registrar o objetivo da operação com a aeronave. Por isso, você que cuida que trata com agronegócio, deve contratar empresas idôneas com aeronaves registradas, que estejam cumprindo as normas e que, para um determinado voo dessa aeronave, ele registre a operação, que ele identifique para você a finalidade do voo e aquilo que vai ser captado, por que vai ser captado, um relatório para que você mitigue os riscos de ferir a LGPD, dado que o drone ele pode acabar tendo um desvio de finalidade aí, sendo usado para vigilância, para controle, ao invés de ser utilizado da forma devida para controle meteorológico, para uma experiência científica, para uma aerofotogrametria. Então, é preciso estar muito ciente, você, do agronegócio, ao contratar a utilização de drone ou comprar um drone, que você siga as normas relacionadas ao drone, mas que cumpra também a Lei Geral de Proteção de Dados, enquanto nós não temos uma norma específica da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que deve em breve aí normatizar, seguindo a linha europeia, com relação à proteção aos dados sensíveis dos titulares aí captados por aeronaves. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço imensamente ao grupo, a vocês participantes, à OAB pela disponibilidade aí de me deixar falar um pouquinho, e passo a palavra para o próximo palestrante. Obrigado, bom dia e parabéns mais uma vez. Obrigada, Marcelo. Bom dia a todos. Um feliz dia dos advogados, todos essa profissão tão nobre. Eu queria falar aqui um pouquinho, né, sobre a importância da LGPD para o agronegócio, reforçando muito do que o Edson falou. Mas antes da gente falar da importância da LGPD para o agronegócio, eu acho que é muito importante a gente ressaltar a importância do agronegócio para a economia nacional. O PIB de 2020, um ano extremamente difícil, principalmente em aspectos econômicos, o agronegócio representou 26,6% do PIB nacional. Um estudo conduzido pelo CPEA, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, estima que para esse ano, esse número aumente, esse percentual aumente e ultrapasse os 30%. 2020 também foi um ano em que o agro se consolidou como um setor líder na criação de empregos no nosso país, o que é muito importante, considerando os níveis de desemprego altíssimos que a gente vem enfrentando por conta da pandemia e de outras razões. Então, o agro vem puxando, é a grande locomotiva da economia nacional. E o tratamento de dados pessoais, ele está inserido em todas as atividades do setor, de ponta a ponta. Então, a gente tem um tratamento realizado pelo produtor rural, numa ponta da cadeia, pelo produtor de insumos, na outra ponta da cadeia. A gente tem o tratamento de dados em pequenas propriedades rurais, a gente tem o tratamento de dados em grandes multinacionais do setor, a gente tem o manuseio desses dados em todos os lugares. E a gente tem o manuseio desses dados de todas as formas, em documentos físicos, ou através de tecnologias cada vez mais avançadas, como as que o Edson expôs, e mesmo o uso de drones que o Marcelo expôs aqui para a gente. Então, além da adoção dessas novas tecnologias, a gente tem as atividades corriqueiras. Então, a gente tem relação de trabalho, né? Seja do produtor rural que contrata funcionários para ajudar na lavoura, seja das grandes multinacionais que têm todos os seus funcionários para manter a cadeia produtiva funcionando. A gente tem a concessão de crédito rural, a gente tem contratos de parceria e arrendamento, contratos de prestação de serviço, a gente tem todas as atividades corriqueiras que a gente vê em todo o ramo da indústria e no ramo de prestação de serviços, enfim, ela também aparece aqui no agro. Tá? No agro, uma coisa que a gente vê muito também é a venda direta por multinacionais, por empresas, não só multinacionais, mas empresas fornecedoras de insumos e de equipamentos rurais, que vendem direto para o produtor. E muitas vezes esse produtor, embora ele execute uma atividade empresária, ele não é um empresário, ele não tem um CNPJ constituído. Ele atua como pessoa física, ele exerce uma atividade empresária como pessoa física. Essa é a realidade de muitos produtores rurais aqui no Brasil. Então, ele é um CPF, não um CNPJ. E, portanto, os dados dessa pessoa têm que ser tratados em conformidade com a legislação.
e essa pessoa, por exercer uma atividade empresária, também está sujeita à LGPD e demais legislações correlatas. As empresas que fornecem para outras empresas, né, o B2B, essas empresas elas têm uma incidência menor de tratamento de dados, mas elas também têm muito tratamento de dado. Como eu disse antes, as atividades corriqueiras. Essas empresas têm funcionários, essas empresas contratam prestadores de serviços e, enfim, elas precisam também se adequar. E o crescimento das exportações do agro também é um fator de reforço aqui dessa necessidade de adequação. Por quê? Porque a não adequação, além, claro, das sanções que a ANPD traz, e mesmo de sanções judiciais em caso de ingresso de ação, a não adequação ela pode causar um prejuízo reputacional e pode causar, inclusive, a perda de negócio. Tá? Uma empresa estrangeira, principalmente se a gente falar de empresas europeias, que queiram negociar com empresas brasileiras, elas vão procurar aquelas empresas que estão adequadas e que têm um nível ali de segurança e de proteção de dados e privacidade elevado, né? Ou pelo menos adequado. E as empresas que não se adequarem correm um grande risco ali de perder negócios. Então, é extremamente importante que todos os integrantes da cadeia do agronegócio se adequem à LGPD. Né? Então, adotem soluções que assegurem conformidade à LGPD e a outros dispositivos que regem o tema, estabeleçam medidas organizacionais e técnicas para garantir essa adequação, principalmente, aqui eu destaco, acho que o pilar principal é a conscientização. Sem a conscientização, sem esse pilar de conscientização, nenhum programa de privacidade vai parar em pé. Porque o ser humano é muito necessário, a gente precisa colocar barreiras tecnológicas e tudo, mas o ser humano ainda é muito necessário para a gente poder garantir que a gente se adequa à lei. O ser humano precisa entender qual é a importância dessa lei. Então, a conscientização é a peça fundamental, é o primeiro passo para qualquer programa de privacidade que se sustente. Né? E, claro, todos os processos de adequação, classificar os dados, inventariar os dados e identificar as bases legais que permitem o tratamento desses dados. E aí, falando de bases legais, a gente destaca algumas aqui que se aplicam mais, que a gente verifica mais no agronegócio, né? Nos players do agronegócio. Lembrando que, para todas elas, né, não basta só se adequar a uma base legal, indicar uma base legal. O agente de tratamento, ele precisa cumprir todos os princípios e todas as outras normas existentes na LGPD. É importante a observância da boa-fé, é importante a proporcionalidade, a transparência, o respeito à finalidade, os limites no tratamento dos dados, a garantia de prestação de contas para os titulares, a utilização de meios e técnicas de guarda que assegurem a inviolabilidade desses dados. E aí, falando de base legal mesmo, a primeira que eu consigo destacar aqui é o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Essa é uma base legal que a gente vai achar em todos os setores, tá? E aqui o que a gente destaca, né, os tipos de processo que a gente destaca mais como adequados para essa base legal, são justamente aqueles que se referem a empregados, por derivarem de determinações de legislação trabalhista ou previdenciária, né? E podem, inclusive, abranger dados sensíveis aqui, quando a gente fala de prontuário médico e etc. A segunda base legal é a execução de contratos, que também é algo que a gente vê muito no agronegócio, né? Então, a gente também pode adequar processos de funcionários nessa base legal, por exemplo, um processo seletivo de um funcionário, a gente coleta dados ali enquanto o candidato está participando do processo seletivo, isso é um procedimento preliminar à formalização de um contrato. A gente coleta dados, a gente trata dados quando a gente formaliza um contrato de trabalho com essa pessoa e quando a gente concede benefícios, etc. Mas não só isso, quando a gente firma um contrato com algum produtor rural, quando a gente firma um título de crédito, quando a gente expede um título de crédito, alguma coisa assim, tudo isso se adequa a essa base legal.
A terceira é o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. E aqui a gente não tem só aquele ente que está no polo passivo de uma demanda pode usar dados pessoais para exercer o contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição. Quem está no polo ativo também, porque muitas vezes essa pessoa ela vai precisar se valer de dados pessoais para justamente expor o seu caso, né? A proteção de crédito, que é uma grande inovação quando a gente compara a legislação brasileira com a legislação europeia. Isso não aparece na GDPR, essa base legal não aparece na GDPR, aparece na LGPD. É uma base legal interligada com a resolução 4.658 de 2018 do Bacen, que estabelece alguns princípios de segurança cibernética para as instituições financeiras e de crédito que são vinculadas ao Bacen, e para a lei do cadastro positivo, que permite a existência de um banco de dados, possibilita a existência de um banco de dados, regulamenta essa existência para pessoas físicas e jurídicas que estejam com o nome limpo, tá? O que a gente vê muito hoje em dia, porque essa base é tão usada no agro, por muito tempo, os produtores rurais dependeram de investimento e financiamento público. Hoje em dia, a gente já não vê mais isso. A gente não vê só também bancos e concessoras de crédito fornecendo crédito para produtor rural. A gente vê empresas, a gente vê fornecedoras de insumos, de equipamento, que querem fazer uma venda alta para um produtor rural e concedem crédito para que ele tenha capital de giro, para que ele adquira algum equipamento ou insumos que ele precise para produzir. A gente vê muito a operação barter, né, que é uma operação que envolve todos os players ali da cadeia do agronegócio, até a ponta final. E essa base legal ela serve justamente para se tratar os dados pessoais que ajudam a identificar o comportamento desse titular de dados, né, frente ao mercado de crédito. Para fazer scoring, rating, enfim, para fornecer crédito para essa pessoa. O legítimo interesse, que é uma base legal que também aparece em todas, dispensa maiores comentários. Na verdade, a gente poderia ficar o dia inteiro falando sobre o legítimo interesse e sobre como o legítimo interesse é ainda um pouco nebuloso, no que se aplica, no que não se aplica. É uma base legal que a gente tem que ter muito cuidado para utilizar. A gente só o indicado é que a gente só utilize quando realmente seja necessário, não tenha outra base legal ali, e a gente veja que ela realmente se adequa, aquele processo de negócio se adequa realmente ao legítimo interesse, tá? Quando ele realmente, esse processo, ele sirva para apoio e promoção das atividades daquele controlador de dados, tá? E aí o consentimento, que eu deixei por último, embora ele esteja listado ali no topo das bases legais na LGPD. E por que eu deixei por último? Porque, via de regra, logo se pensa no consentimento, a necessidade do consentimento. E não é bem assim. A gente tem outras bases legais na legislação brasileira que se adequam muitas vezes melhor a outros processos de negócio. Não é raro, após um mapeamento de dados, ali, um data mapping nas empresas, a gente ter um percentual muito baixo de processos enquadrados na base legal de consentimento. Porque sempre se acha alguma outra base legal que melhor embasa aquele tratamento de dados. E o consentimento, ele é um pouco não muito seguro a um médio, longo prazo, porque o titular pode retirar esse consentimento a qualquer tempo. Então, embora ele seja muito fácil, entre aspas, de se obter, é muito fácil também esse titular tirar, e aí com a remoção desse consentimento, você não pode mais tratar o dado se ele não está enquadrado em outra base legal. E aí a gente tem, claro, essas são as principais, mas também aparece muito a tutela de saúde, principalmente quando a gente fala em grandes empresas ali que têm seus procedimentos de segurança e de saúde ocupacional, proteção à vida ou incolumidade física do titular ou de terceiros, exigência da administração pública para dados necessários a políticas públicas, e isso também a gente vê muito em empresas, né, que acabam tendo que cumprir ali regulamentações estatais, e aí são itens enquadrados nessa base legal. E todas as outras bases legais, na verdade, elas se enquadram em algum momento no agro. Mas as mais usadas são essas que a gente descreveu aqui
com mais detalhes. Juliana vai passar a falar agora um pouquinho mais detalhadamente sobre o tratamento de dados no quesito contratual. E, novamente, o feliz Dia do Advogado a todos. Obrigada, Carol. Bom dia a todos. Bom dia e feliz Dia dos Advogados para os advogados e para os não advogados também, mas que lidam conosco aí em alguma esfera, né? Entrando um pouquinho, remontando um pouquinho o que foi falado até agora, eu acho que não resta dúvidas da complexidade que nós temos no setor, devido aos atores, né, em todas as esferas da cadeia, e a complexidade que nós temos em relação às informações e dados que são gerados pelo agronegócio de uma forma geral, né? Então, pensando justamente, olhando para esse viés, e considerando que nem sempre, não necessariamente a gente pode estar diante de um dado pessoal, mas dados em lato sensu, essa preocupação já foi vislumbrada, né, globalmente, e a gente tem hoje já disponível e publicado um Código de Conduta Europeu para o tratamento de dados da agricultura por meio de instrumentos contratuais, que é um documento de 2018. Nós temos um documento principiológico formulado por empresas de matrizes americanas que tratam também dos princípios para regulamentar o uso e o tratamento de dados no agronegócio por meio de instrumentos contratuais, e mais recentemente, agora de 2020, também foi publicado um Código de Conduta para tratamento de dados no agronegócio australiano, que é um documento que já nasceu com a intenção de ser um documento vivo, então ele já nasce com a disposição de ser revisto a cada 6 meses, dado a complexidade e dinamismo do setor. Todos eles seguem, de uma forma geral, o Código Europeu, que é sobre o qual a gente vai focar aqui na exposição, né? Ele, embora não seja um documento vinculante, ele é um documento, é um código de conduta de boas práticas do setor, então ele é um documento de autorregulação do setor. E ele é muito importante nesse sentido, de buscar uniformizar e traçar diretrizes gerais para o trato, aqui falando especificamente, remontando ao que o Edson trouxe, né, o provedor de tecnologia e o produtor rural. E o Código Europeu, ele traz uma premissa básica, que é o seguinte: o produtor, ele é o coração de todo o tratamento de dados, e assim ele deve ser visto durante toda a celebração e contratação. Então, assim, não há dúvidas de que, com a tecnologia cada vez mais presente no campo, o compartilhamento dessas informações é capaz de gerar um nível de conhecimento, de benefício para todos os atuantes na cadeia, uma geração de decisões mais acuradas, decisões baseadas em dados, porque a partir do momento que você compartilha esses dados em larga escala, é inegável o avanço que se tem a partir daí, né, a potência de avanço que nós temos. Mas para isso acontecer, para você ter realmente um compartilhamento voluntário e disponível pelos próprios produtores, é necessário que se tenha um ambiente transparente e justo para que isso aconteça, né? Porque, como tratamos aqui, a complexidade de dados ela é enorme. Então, você tem dados coletados, desculpa, pelas mais diversas tecnologias. Tem dados coletados por máquinas, sensores, por drones, como o Marcelo bem trouxe. Temos dados climáticos, temos dados da propriedade, dados agrônomos, dados financeiros, dados sobre os quais recai direito de propriedade, dados de governança, dados de funcionários, e lembrando que todos esses dados, considerando os maiores atuantes do setor são pessoas físicas, todos esses dados no fim do dia, se não são pessoas identificadas, eles podem chegar a pessoas identificáveis, porque no fim da cadeia você pode ser atrelado a um CPF, por exemplo, a partir de um georreferenciamento de uma propriedade. Então, você aumenta a complexidade ainda quando você fala que, além do justo tratamento dos dados, de uma forma geral, você ainda também tem a adequação à LGPD, à GDPR ou à legislação local em que isso se der. Então, o ambiente de confiança e de transparência com responsabilidade, ele é essencial
que seja gerado. E o que esses códigos de conduta buscam trazer é justamente isso, diretrizes e normativas, diretrizes gerais para que os provedores de tecnologia tratem desses dados, tratem dessa relação com o produtor de uma forma padrão e uniforme, e sempre tendo por base a premissa de que ele é o coração do tratamento. E dentro dessa premissa, o Código Europeu traz uma definição de originador de dado, né? Então, quem é esse originador de dado dentro do Código Europeu de Conduta? Ele é aquele que cria ou coleta o dado por si, por meio de um aparato, ou mesmo aquele que contrata um terceiro para fazer essa coleta. E isso é muito importante, porque esse originador do dado, ele é aquele que tem o direito de conceder ou não acesso a esse dado, o direito de conceder ou não o tratamento desse dado, ainda que seja por esse terceiro contratado, que no fim do dia seria o provedor de tecnologia. Então, a premissa básica entre o provedor e o produtor de pura transparência e de cláusulas muito bem desenhadas, delimitadas, escritas de uma forma objetiva, transparente, e aí a Dulce vai entrar de uma forma mais específica no como essas cláusulas se dão, mas essa premissa de que o contrato tem que ser totalmente fair e respeitar o produtor como proprietário do dado e não o provedor que vai coletar como proprietário, ela é essencial para gerar um ambiente de conforto, para que cada vez mais haja essa disposição ao compartilhamento e todos se beneficiem de fato do que esse compartilhamento pode trazer. Então, por exemplo, qualquer restrição ao compartilhamento desse dado pelo proprietário, que eventualmente venha a ser até necessária pelo provedor de tecnologia, isso tem que ser disposto de uma forma contratual muito clara, muito objetiva e inteligível. Então, é uma linguagem contratual realmente para, se o contrato a gente já parte da premissa que qualquer pessoa tem que ler e entendê-lo, nesse caso é ainda mais, é elevado à máxima potência, tem que ser realmente algo que se entenda. E é claro que o contrato, por si, ele não sustenta, né, a relação, ele vem a formalizar. Então, o ambiente em que esse tratamento se dá, o ambiente de compartilhamento desses dados, ele tem que ser um ambiente, na prática, na realidade, que realmente proporcione todo esse conforto e transparência, para que o contrato não fale sobre algo que não acontece, para que o contrato não seja inócuo. Então, para que não se dê uma situação em que, por exemplo, o contrato é muito bem redigido, atende a todas as melhores práticas, mas ele é vazio quando na prática ele não se dá, e aquele que é o proprietário, que deveria ser o primeiro, né, falando a linguagem da LGPD, né, que by default deve ser privilegiado, não é, e não se sente como tal. A chance de essa pessoa entrar de fato numa contratação para compartilhar esse dado de uma forma mais aberta possível cai muito se você realmente não observa isso na prática. Então, para falar um pouquinho mais sobre como são essas cláusulas, eu passo a palavra agora à Dulce, para complementar à luz do código. Obrigada. Bom dia, é com alegria que eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Bom, o nosso grupo de trabalho trouxe importantes reflexões, como os impactos da agricultura de precisão, que, como visto, é capaz de gerar inúmeros dados, as tecnologias voltadas ao agronegócio, incluindo o sensoriamento remoto e drones, os desafios do processo de adequação à LGPD, bases legais e questões de crédito, e a doutora Juliana nos trouxe agora princípios e conceitos valiosos apontados pela LGPD, e pelo Código de Conduta Europeu. E eu venho fazer o fechamento dessa manhã trazendo pontos de natureza contratual sob o aspecto da LGPD e o Código de Conduta Europeu. A ideia é trazer algumas cláusulas para reflexão aqui. Então, vamos lá. Bom, como visto na cadeia do agronegócio, nós temos diversas partes envolvidas na relação contratual, que podem ser nacionais, estrangeiras, pessoas físicas, pessoas jurídicas, interligadas por uma série de negócios jurídicos com o objeto de
produzir, comercializar, distribuir alimentos e produtos numa escala global. E nesse contexto de multiplicidade de players, em que há uma enorme coleta, armazenamento, compartilhamento de dados, sem dúvida, um olhar cuidadoso em relação aos contratos firmados passa a ser de grande importância para atendermos às leis de proteção de dados. Vale lembrar, como dito aqui pela doutora Juliana, né, que antes de observarmos o trabalho que deve ser feito na parte contratual, precisamos fazer um trabalho importante de conscientização, né, que também já foi dito aqui pela doutora Carolina, no sentido de conscientizar todos os envolvidos da cadeia do agronegócio em relação às leis de proteção de dados, né, porque senão podemos ter aí excelentes contratos muito bem feitos, mas que na prática podem não refletir a realidade do negócio. Então, vamos lá. Em relação às cláusulas de contrato, a primeira cláusula contratual que eu quero abordar é a cláusula de definições. Por quê? Diante da quantidade de diferentes agentes integrantes da cadeia do agronegócio, como nós vimos aqui, dos tipos de dados e demais especificações peculiares ao agronegócio, essa cláusula ela deve estar presente no contrato de forma muito bem redigida, detalhada, de forma clara, trazendo transparência, como foi dito aqui pela doutora Juliana. E, inclusive, essa cláusula é uma cláusula recomendada pelo Código de Conduta Europeu. A próxima cláusula que eu destaco é a cláusula que estabelece que os dados pessoais, eles devem ser tratados de acordo com a Lei de Proteção de Dados, garantindo especialmente que todo tratamento seja devidamente justificado por uma base legal. E como já dito aqui pela doutora Carolina, no agronegócio nós podemos ter diferentes bases legais que justifiquem o tratamento dos dados pessoais. Mas, pelo Código de Conduta Europeu, o tratamento de dados pessoais deve ocorrer mediante o consentimento expresso, explícito e informado do originador do dado, que é, no final das contas, o titular do dado, né? E também deve constar esse consentimento, ele deve constar via um arranjo contratual, né? E nesse contrato deve constar a possibilidade de rescisão do contrato ou suspensão do uso dos dados, da retirada desse consentimento. Isso é uma prática que vem sendo adotada na Europa, né? E é uma recomendação colocada, então, pelo Código de Conduta Europeu. Mas cabe ressaltar de novo que pela LGPD nós temos aí 10 hipóteses de tratamento, né? E outras bases podem ser mais adequadas do que o consentimento. Então, além dos exemplos trazidos pela doutora Carolina, eu trago também como exemplo o caso da tutela da saúde, realizadas por entidades sanitárias, visto que no agro nós temos muitas situações, né, que envolvem aí regulações de natureza ambiental e sanitária. A próxima questão contratual que vale a pena destacar pelo Código de Conduta Europeu é a orientação de tratar apenas os dados pessoais necessários, informando em cláusula específica no contrato quais dados são tratados, para qual finalidade, de que forma são compartilhados, quais agentes de tratamento estarão envolvidos, de que forma, identificando esses agentes de tratamento. E é interessante que o Código de Conduta Europeu, ele recomenda que haja no contrato uma seção específica tratando da coleta e do compartilhamento dos dados. Ainda sobre essa cláusula, o Código de Conduta Europeu também nos traz a necessidade de descrever, né, de ter o detalhamento ali do software ou da aplicação com as informações sobre o armazenamento, o uso dos dados agrícolas, incluindo mecanismos transparentes para adicionar futuras aplicações, futuros dados que possam ser inseridos. Outra cláusula importante seria a gente estabelecer os direitos e obrigações de cada parte em relação ao tratamento de dados, uma cláusula que estabeleça a cooperação mútua para garantir que as obrigações referentes ao exercício dos titulares também sejam cumpridas, né? E também o atendimento a eventuais solicitações de autoridades fiscalizadoras. Essa é uma outra cláusula também importante, nós temos no contrato, e aí seria também embasada pela LGPD. Outro ponto bastante importante que a gente deve refletir nos contratos diz respeito aos colaboradores,
que também foi bastante dito aqui, foi dito pela doutora Carolina também, sobre o envolvimento dos colaboradores no tratamento de dados pessoais. Então, nesse sentido, é importante que as partes assegurem contratualmente que o tratamento dos dados pessoais realizados no contexto do contrato fique restrito aos colaboradores responsáveis pelo tratamento, e que esses colaboradores tenham sido treinados e capacitados, né, sobre o entendimento de como eles devem proceder a esse tratamento, respeitando aí as leis de proteção de dados. Uma outra cláusula, que é uma cláusula comum nos contratos de uma maneira geral, é a cláusula de confidencialidade, que é uma cláusula importante da gente destacar aqui também, né? A confidencialidade, ela não trata apenas aí da confidencialidade dos dados pessoais, mas também da confidencialidade relacionados a segredos de negócio, a propriedade intelectual. Como nós vimos, nós temos muitas tecnologias envolvidas no agronegócio, então essa cláusula também é uma cláusula bastante importante e é recomendada pelo Código de Conduta Europeu que seja uma cláusula muito bem escrita. Além disso, uma outra cláusula que também é uma cláusula bastante importante seria a cláusula relacionada às medidas de segurança, né, aonde as partes estabelecem que implementarão medidas técnicas e administrativas adequadas e compatíveis com as atividades de tratamento que realizarem, né. Bom, o que eu tinha para hoje era isso. A OAB me pediu para que, ao final aqui, todos preenchessem a pesquisa de satisfação, e nós nos colocamos aí à disposição para perguntas, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Eu já vou até antecipar que eu já estou mandando o nome do código aqui no chat, não é esse. Não estou vendo o nome de quem perguntou, mas estou mandando o nome correto. Bom, pessoal, alguma pergunta? Vocês estão conseguindo ver o chat ou o Q&A? O meu abriu e fechou aqui, travou. O meu abriu e fechou também. Você conseguindo, Dulce, o Edson? Consegui aqui, sim, Q&A. estou vendo o chat, sim. Tem duas perguntas aqui sobre o link para acesso. Vai ter um link para acesso pelo YouTube, tá? Ele vai ficar disponível no perfil da comissão da Agricultura da OAB, tá? Da OAB de São Paulo. E aí tem uma pergunta do Renan aqui. A imagem, fotografia é sempre um dado sensível? Quem se habilita a responder? Vai você, Edson? Desculpa, Carol. Se a fotografia é sempre um dado sensível? Não. Vamos ver, se ela relacionar, é como o Marcelo ele ponderou bem, né? Depende sempre muito da finalidade, né? Se ela for tratar de dados biométricos, aí ela tem esse caráter da especialidade, né? Ele passa a ser, né? Quando a gente falando aqui do agronegócios, aqui já que nós estamos falando aqui da imagem em que ela, de uma propriedade, não sei se é nesse contexto, eu acho, se ela se relacionar com dados do proprietário, aí já passa a ter um caráter mais deva ser estudado com mais carinho, né? E dependendo dos dados que estão relacionados, vai se relacionar, aí ele pode vir a ser até um dado especial, né? Um dado sensível.
Perfeito. Se a Dulce e a Juliana quiser fazer alguma ponderação também, fica à vontade. Eu entendo que sempre, como pessoa física, por se identificar todos os caráteres da definição, os caracteres, né, na verdade, da definição legal, eu entendo como sensível, sendo de uma pessoa natural. Não sendo de uma pessoa natural, não. Né, sendo uma imagem de paisagem, casa, Da lavoura. do pessoal mesmo, né? A não ser que se identifique, mas aí leve aquilo e você consegue identificar o proprietário por trás, mas aí já fazendo uma certa elucubração para isso. A Verônica aqui pergunta, no agronegócio, você sugere a contratação de seguro ou responsabilidade civil? Em caso positivo, em qual contexto? Eu acho que, bom, não sei exatamente para Responsabilidade civil ou risco cibernético? não entendi muito bem a pergunta. No contexto, tratando de um processo de conformidade, né, ainda está muito precoce, mas já existem algumas seguradoras já elaborando, já oferecendo seguros, né, referenciando a parte cibernética, como a doutora Carolina falou. Né. Mas, dependendo do risco, acho que sempre analisar o risco, né? O risco ele é fundamental num projeto de conformidade e se definir a extensão do que ele pode causar, esse risco pode causar, né? Aí se define a necessidade e definição, decisão sobre um seguro, né? Tem duas pessoas com a mão levantada. Se vocês quiserem se manifestar. Eu não estou conseguindo ver quem é. Eu vi e não vejo mais os nomes. Tem uma pergunta aqui do Pedro. Os dados do veterinário, tendo em vista que algumas execuções são regulatórias, como tratar esses dados? Depende. Depende da finalidade do tratamento desse dado. Se é justamente para cumprir uma obrigação regulatória, talvez ele se enquadre ali na base legal de cumprimento legal regulatório. Mas tudo vai depender da finalidade. A definição de base legal, ela não depende do tipo de dado. Não só do tipo de dado. Ela depende muito mais da finalidade do tratamento daquele dado. Tá? Então, depende muito da finalidade para qual você pretende tratar esses dados. A Alessandra aqui também coloca que existe seguro cyber para atender às questões pós-incidente, mas a maioria pede a lição de casa, ou seja, que a empresa tenha feito a adequação. É a contrapartida, né? Porque senão vai encarecer demais, e ela não pode ser responsabilizada se não tem uns requisitos mínimos, né? E aí também aí tem aquela reflexão que nós chamamos, o que é o dever de casa? O que é estar com um programa de adequação, né? O que é a gente estar com uma conformidade mínima de adequação, né? São todas questões ainda que estão sendo trabalhadas, que estão sendo delimitadas, né? E as próprias seguradoras, elas ainda não têm também uma diretriz nesse sentido. Eu vou falar um pouquinho, eu faço parte do IBRASPD, que é o Instituto Brasileiro de Proteção, Segurança e Privacidade de Dados, e nós estamos eu estou num grupo de trabalho que nós estamos elaborando um trabalho junto com uma certificadora qual que é esse trabalho, né? Que inclusive tem reunião hoje. É de um programa de certificação da empresa em proteção e privacidade de dados. Lei, não se certificamos de lei, né? Sobre a LGPD ela não existe certificação, mas sim os processos de proteção e privacidade de dados, sim, é possível em cima de um framework, e lá nós utilizamos o framework da ISO, né? Então,
tão logo a gente tenha isso concluído, nós já estamos mais ou menos 80% concluído, vai ser um projeto que pode amparar as empresas nesse sentido, de que ela vai dar um selo de certificação de proteção e privacidade de dados. Consequentemente, ele está embarcando nessa ideia de conformidade. Tá? Incidentes, a gente fala, incidentes de segurança sempre houve, o que a gente só tem que separar, e aqui as seguradoras elas vão fazer essa separação, que é incidentes de segurança envolvendo dados pessoais. Tá? Essa conotação é importante também a gente fazer essa ressalva. Pedindo para compartilhar, que bacana, vou deixar meu e-mail aqui e eu compartilho sim o documento com o maior prazer. Vou deixar aqui no... Karina Martins está com a mão levantada também. Gostaria de fazer alguma contribuição, Karina? Bom, eu acho que então encerramos. O material vai ser disponibilizado no canal da OAB. O link do Código Europeu enviei via chat para todo mundo. E se vocês tiverem alguma outra consideração também pode ser endereçada. E eu acho que encerramos então por aqui. Muito obrigada a todos que assistiram, a todos que estão aqui até agora, são 70 participantes até o momento. Muito obrigada pelo tempo de todos vocês, interesse, um feliz dia, resto de dia aí para todos nós. E eu encerro por aqui. Obrigado, um abraço a todos. Obrigada a todos. Tenham todos um grande dia.